Opa, que prazer, rapaz, que coisa boa. Gente, nós vamos receber hoje, para ouvir de Deus aqui, o pastor Ilquias, da Anunciação Paim, amigo, foi meu chefe durante uns 3, 4 anos, na Convenção Batista Paranaense, presidente naquele tempo da convenção, depois foi também presidente da Convenção Batista Brasileira, e é um pastor amigo, querido, homem de Deus, aqui dessa cidade. Eu não vou ficar falando muito de apresentação, porque o melhor é ouvir o que ele tem para dizer, né? Então eu queria te convidar a estender a mão na direção dele aqui. Você sabe, o nosso gesto é que é um símbolo, né? Para que as mãos de Deus estejam sobre ele, que ele fale com toda essa autoridade o recado que Deus tem para nós. Vamos lá? Senhor, muito obrigado pelo pastor Ilquias com a gente. Obrigado pela amizade, por sermos igrejas também co-irmãs. Quantas coisas temos feito, Senhor, juntos para a glória do Senhor. E hoje o Senhor o escolheu para trazer uma palavra direta do Senhor para cada um de nós. Deus, nós queremos receber, por isso nós já declaramos aqui, Deus, que toda a artimanha de Satanás, o engano que ele pode tentar fazer dentro de nós, caia por terra em nome de Jesus, e o nosso coração, nossa mente se abre para receber o que o Senhor tem. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, e usa o teu Filho com poder em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Tenho acompanhado informações do Legacy, a bênção que é na vida dos homens, e é muito bom estar com vocês nessa noite. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo remanejamento na agenda. Eu sou muito grato por essa oportunidade. O tema que me foi proposto foi o que aprendemos com Sansão. Mas antes de entrar propriamente no tema de hoje, terminou o culto na minha igreja em uma manhã de domingo, e se aproxima de mim um junior de 11 anos, bonitinho, loirinho, bochechudinho, e ele chega para mim, um cara muito tímido, o Rogério sabe quem eu estou falando, e diz assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Falei, diga, querido, não aqui, no gabinete. Falei, então vamos para o gabinete. Não hoje. Eu quero marcar. Aí eu disse, pois não, que tal terça-feira, 3h da tarde? Combinado. E o camarada tocava uma guitarra maravilhosa, mas ele era muito tímido. Quando é terça-feira, ele chega, seja bem-vindo, fulano, tudo beleza? Quer um cafezinho? Não. Quer uma aguinha? Não. Falei, diga, querido, em que posso ajudá-lo? Disse, pastor, eu vim aqui dizer que o meu pai não vale nada. Aí eu olhei para a cara dele e eu conhecia bem o pai do camarada. E eu sabia que o pai dele não valia nada mesmo. E eu nunca tinha vivido uma experiência dessa, porque como é que eu vou aconselhar um junior que está entrando na adolescência, que chega diante do seu pastor e diz, olha, eu vim aqui dizer que meu pai não vale nada, e eu conheço o pai do cara, sei que não vale nada mesmo. E eu então fui para trás da minha cadeira e passei um telegrama para Deus e falei, Deus, me dê uma luz aí, o que é que eu vou fazer? Eu não posso deixar esse menino sair daqui convencido que o pai dele não vale nada. Aí Deus me deu um insight, me deu uma luz, e eu então peguei um papel, fiz uma lista aqui e disse, me diz uma coisa, me dê aqui alguns defeitos do seu pai. Por que seu pai não vale nada? Aí disse, meu pai não vale nada porque ele não para em emprego nenhum. E eu conhecia bem o cara, eu sabia que não parava mesmo, o cara estava sempre mudando de emprego. Falei, instabilidade no emprego. Segunda razão pela qual seu pai não vale nada. E ele então disse, meu pai não ajuda minha mãe em nada. Falei, não é marido cooperador. Terceira razão pela qual seu pai não vale nada. Ele senta a bunda no sofá para assistir Globo Esporte
e não tira nem o prato da mesa. Falei, é preguiçoso. Aí, uma quarta razão pela qual o seu pai não vale nada. Aí ele ficou pensando, mas eu lembrava, porque eu conhecia bem o pai do camarada. Seu pai também não vale nada por isso. É verdade, pastor. Não vale nada por isso. Falei, me dá uma quinta razão pela qual seu pai não vale nada. E ele não conseguia lembrar, mas eu conhecia bem, lembrei a quinta. Lembrei a sexta. Então, se o seu filho precisar de orientação contra você, manda falar comigo. Mas me deixe saber primeiro. Me deixe saber primeiro o que é que você não vale nada. E eu conheci as outras características negativas daquele rapaz, mas eu não quis falar. Eu falei, vamos fazer agora uma outra lista aqui. Me dê algumas qualidades do seu pai. E aí ele disse, olha, meu pai joga bola comigo. Eu falei, é um pai companheiro. Outra qualidade do seu pai. Aí ele conta a história engraçada me fazia. Seu pai é divertido. E ele me deu a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aí ele parou. Mas eu conhecia o pai do camarada e eu dei a sétima, dei a oitava, dei a nona, dei a décima. Falei, olha, tem mais do que isso. Mas eu vou parar por aqui. Eu quero dizer para você que o seu pai é um homem normal. Seu pai é um homem normal, como sua mãe é uma mulher normal, como eu sou uma pessoa normal, como você é uma pessoa normal. Você está descobrindo que seu pai não é perfeito. Interessante observar que você está magoado com o seu pai. E quando nós estamos magoados, nós só enxergamos os defeitos. Quando nós estamos magoados com alguém, aquilo que é a causa da nossa mágoa se evidencia. E você viu que com facilidade você apresentou mais características positivas do seu pai do que características negativas. O tema, o que aprendemos com Sansão, me faz pensar que primeiro Deus nos mostra no texto de Juízes as qualidades de Sansão. Sansão, um dos juízes de Israel, teve várias vitórias notáveis que destacam sua força, sua qualidade. E que destaca também o cumprimento do seu chamado. E isso se assemelha conosco, porque cada um de nós tem um chamado. Todos nós possuímos características positivas. E elas são maiores do que as nossas características negativas. Por exemplo, já no início, no capítulo 14, temos ali a morte do leão. Sansão matou o leão com as próprias mãos. Quando ele foi atacado, e um homem que mata um leão com as próprias mãos, tem alguma coisa diferenciada. Sansão destruiu os filisteus com as raposas, lá em Juízes 15. Após sua esposa ser dada a outro homem, ele ficou irado e quis se vingar. E ele então captura 300 raposas, amarram tochas no rabo das raposas e solta nos campos dos filisteus, e ele sai queimando toda a colheita da plantação, e os filisteus ficaram irados contra Sansão. Há aqui o registro do massacre com a queixada de jumento. Quando os filisteus vieram capturá-lo, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele quebrou as cordas que o amarrava, usando uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Está lá, Juízes 15. A destruição do portão de Gaza. Sansão foi cercado pelos filisteus que planejavam capturá-lo pela manhã. No entanto, ele se levantou meia-noite, arrancou os portões da cidade e os carregou até o topo de uma colina, humilhando os seus inimigos. Características que o diferencia de todos os demais heróis da Bíblia. E ele é conhecido por derrotar os filisteus no templo de Dagom. Após ser capturado e cegado pelos filisteus, Sansão orou a Deus por força, pedindo a Deus que desse a força pela última vez,
e naquela festa ele consegue matar os filisteus, e aí o povo de Deus tem um tempo de paz depois dessa ação. Essas vitórias de Sansão mostram como Deus usou sua força para libertar Israel da opressão filisteia, apesar das falhas pessoais que Sansão tem, que Sansão tinha. Nós poderemos evidenciar nossas qualidades. Regra geral, nós queremos mostrar a nossa melhor face. Nós queremos que as pessoas reconheçam as nossas habilidades. E nós temos uma vocação, nós temos um chamado, nós temos uma missão. Eu quero ler com vocês rapidamente Juízes 16, vocês vão acompanhar na tela. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa na qual ofereciam sacrifícios e louvavam o seu Deus Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou ao seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e fizeram ficar em pé entre duas colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo à custa dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite-me que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que suportavam o templo, empurrou-as com as mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou as pessoas quando morreu. Ele matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos, quando poderia julgar por 40 anos. Por quê? Porque Sansão cometeu alguns erros que eu e você não precisamos cometer. Sansão foi uma bênção para Israel? Foi. O livro de Juízes, ele retrata um período de 300 anos, mas um período de anarquia moral, um momento de religião apenas social, onde as pessoas vinham para os templos cumprir uma religiosidade. Sansão, cuja vida começou de forma brilhante, terminou de uma maneira trágica. Sansão ilustra que um bom começo não garante um bom fim. E se a gente prestar atenção, quase sempre nós começamos bem em muitos projetos. Por que começamos bem? Porque a gente dá atenção para o nosso melhor, nossas melhores habilidades, nossos melhores lados, nossa melhor postura. E nem tudo que começa bem, termina bem. E eu queria então
tentar responder à provocação que me foi feita, o que aprendemos com Sansão? Então, primeira coisa, aprendemos com os erros de Sansão a andar sempre acompanhado. Sansão não valorizou a importância da companhia. Sansão costumava andar sozinho. E todo homem que anda sozinho é um homem vulnerável. Eu estou feliz com essa mesa aqui, obrigado. Aqui estão meus amigos que andam comigo. Aqui está o Amaro, hoje eu estava almoçando com o Amaro e com o Rubão, amigos que andam comigo. Um anda comigo há mais de 40 anos. E esse aqui anda comigo há mais de 15 anos. Rogério, que é o líder dos homens da Lindóia, anda comigo há mais de 27 anos. Eu não gosto de caminhar sozinho. A Bíblia vai dizer que melhor é estar acompanhado do que estar só. Não é bom que o homem esteja só. A gente olha para a solidão. E a solidão é um sinônimo de fraqueza, porque se eu não sou capaz de reunir companheiros de jornada, de jugo, que andam comigo, tem alguma coisa ruim na minha percepção. Há uma importância em estarmos em comunidade. A Bíblia está cheia de exemplos. Jesus, quando andou por aqui, escolheu 12 para caminhar com ele. E tinha momento onde ele estava mais angustiado, tinham 3 com ele. Paulo, Moisés, Davi mostram que caminhar com outros é essencial para evitar armadilhas. A gente está andando por caminhos perigosos, quem anda com a gente diz, cuidado aí, meu filho. Há perigos no isolamento. A escolha de andar sozinho pode levar à vulnerabilidade, à falta de prestação de contas e, eventualmente, ao fracasso. Eu fico olhando aquela conversa toda de Dalila com Sansão. Aonde está a sua força? Se ele tivesse acompanhado, alguém ia dizer, cuidado. Você não pode falar sobre isso. Tem algumas coisas que a gente não fala para quem nós não temos intimidade, para quem não tem compromisso com a gente. A primeira coisa que eu queria que você aprendesse com os erros de Sansão é você andar sempre acompanhado. Segunda coisa, aprendemos com os erros de Sansão a preservar a capacidade de aprender. Interessante que a falta de sensibilidade fez com que Sansão se mostrasse como um indivíduo arrogante e indisciplinado. Ele não sabia ouvir conselhos. Ele não aprendeu com os próprios erros. E nem aprendeu com os erros dos outros. Nós precisamos sempre ter uma mente aberta para aprender, sempre sermos ensináveis. Erros repetitivos, escolhas erradas, como se casar com uma mulher fora do seu povo e ceder às tentações, mostraram sua incapacidade de aprender. A primeira esposa dele foi dada a um outro homem porque ele não sabia escolher aquela que seria sua esposa. Ele era um homem que tinha uma promessa, tinha uma vocação, tinha um chamado, tinha uma responsabilidade dada por Deus. E aí as consequências, ele perde a unção, ele perde a visão, ele perde a presença de Deus. Isso gerou nele uma situação de vulnerabilidade, de tragédia. Olha, eu estava ficando velho. Parei de ficar velho há 3 anos atrás. Você sabe como para de ficar velho? Está ficando todo velho, tudo complicado aqui, cabelo branco, os negócios não respondem como a gente gostaria, e assim vai, por aí por diante. E eu estava ficando uma pessoa chata, ranzinza. Reclamava de tudo. As coisas, quando saíam diferente do meu jeito, eu reclamava. E vocês não sabem o que é ter um pastor chato. Vocês têm um pastor aqui legal, mas vai ter um pastor chato para você ver como é que é.
tudo que sai errado, o cara vai para cima e vai com... Eu disse, que é isso? Aí eu escolhi envelhecer sendo um velho legal. Isso foi escolha, gente. Escolhi envelhecer com mais paciência, com mais tolerância. Parei de envelhecer. Conheço alguns jovens que são mais ranzinhos, não vou nem olhar, são mais ranzinhas do que eu. Agora, uma coisa que foi legal na minha vida foi que eu decidi também ter uma mente ensinável. E quando eu aprendi a ter uma mente ensinável, eu comecei a aprender com o que parece ser muito estranho. Por exemplo, quando eu peguei a minha netinha no braço de 3 dias, ela me ensinou uma coisa que eu guardei. Uma criança de 3 dias ensinou um velho de 55 anos. O que aquela criancinha me ensinou? Ela me ensinou a ser empático. Aquele bebê no colo, e quando eu fazia uma gracinha e fazia um som diferente, ela respondia. Eu fazia um ar de sorriso, ela sorria. Ela nem entende o que é sorriso. Mas ela disse assim, eu sou uma pessoa empática, vovô. Aprenda a ser empático. E quem aprende a ser empático, aprende a ser simpático. Uma mente ensinável. Sansão não tinha essa capacidade de aprender. Terceira coisa, aprenda com os erros de Sansão a reparar as suas fraquezas. E eu falei que nós temos fortalezas, temos fraquezas, temos virtudes, temos defeitos. O caráter é algo que importa. Esse ministério, para mim, é extraordinário. Eu amo o ministério com os homens. Porque o ministério com os homens ensina o homem a ser um homem de bom caráter. Um homem que diz sim, é sim, que diz não, é não. Um homem que as pessoas olham e pode confiar, porque esse camarada pertence ao legacy. Então, se você ouve uma conversa estranha de quem não pertence ao legacy, ainda dá para tolerar. Mas de alguém que está aqui toda segunda-feira, não dá. Os guerreiros lá, não dá. Aprendemos com os erros de Sansão a reparar nossas fraquezas. O caráter é importante. Talento e força são dons, mas caráter é uma escolha. Sansão, apesar de sua força física, não conseguiu dominar sua fraqueza pessoal, e ele tinha uma fraqueza enorme por um rabo de saia. Como muitos de nós já tivemos em nossa história, muita dificuldade com isso. Alguns de nós tínhamos ou temos impulsividade, falta de domínio próprio. Tem determinadas coisas que nos escravizam, que nos levam a fazer o que a gente sabe que não é saudável fazer, que não é bom fazer, que não pega bem fazer. E alguns possuem uma liderança destrutiva. Um líder que não corrige sua fraqueza está destinado a fracassar. E todo homem é líder. Todo homem é líder. Primeiro líder da sua própria vida. Domine, disse Deus, para o homem, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Agora, tem homens que não conseguem liderar porque tem algumas limitações. Sansão é para nós uma lição de alguém que teve uma liderança destrutiva para cumprir o seu propósito. Ele foi humilhado, cegado, e ele acabou, inclusive, morrendo para cumprir o seu propósito. Em quarto lugar, aprendemos com os erros de Sansão a ser implacável com o pecado. Tem gente que brinca com o pecado, brincar com o perigo. Sansão pensou que podia brincar com o pecado sem sofrer consequências. E muitos, às vezes, brincam com coisas achando que não dá nada. E às vezes a gente flerta com coisas que a gente pensa que não vai dar nada. E isso traz consequência.
Sansão estava acostumado a fazer as coisas do jeito dele. E ele não percebeu que essas coisas que ele fazia, ainda que não tirasse toda a sua força, mas isso gerava uma desconexão com Deus. O Espírito do Senhor estava sobre Sansão, mas ele, flertando com o pecado, ele interrompe essa ligação, essa conexão. E o custo do pecado foi muito caro na vida dele, e as consequências irreversíveis. Flertar com o pecado resultou na perda total de Sansão. Ele foi capturado, humilhado por seus amigos. Finalmente, aprendemos com os erros de Sansão a levar a sério o que Deus colocou em nós. Levar a sério a unção, a presença de Deus em nós. Sansão tinha o Espírito de Deus sobre ele, e isso dava a ele uma força física sobrenatural. Mas ele profana a unção. Ele não honrou o que recebeu de Deus. E ele trata o que ele recebeu de Deus com leviandade. E eu comecei fazendo você pensar quais são suas qualidades, suas virtudes. E você tem mais qualidades do que defeito. Eu ouso afirmar que todo ser humano tem 70% de virtudes e de qualidades e apenas 30% de defeito. E essas qualidades foram dadas por Deus a nós. Essa presença de Deus em nós, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós recebemos de Deus, uma porção de Deus em nós. Por isso que muitos caos são transformados em circunstâncias agradáveis a partir de uma intervenção nossa. Porque a presença de Deus em nós nos leva a mudar circunstâncias ameaçadoras. Mas se nós não levarmos a sério isso, podemos perder esta unção. Sansão perdeu a visão da presença de Deus, a falta de coerência entre a presença de Deus e a sua vida levou Sansão à cegueira física e à cegueira espiritual. E quando o Espírito Santo se silencia, o fracasso se torna totalmente irreversível. É tão bom quando a gente sabe que a gente conta com um poder sobrenatural. Deus, o Senhor me capacitou. Deus, o Senhor me deu uma capacidade de liderança. Deus, eu sou um líder da minha vida, sou um líder do meu casamento, sou um líder da minha família. Eu sou o líder deste veículo, eu sou o líder do trabalho que o Senhor me confiou, sou o líder da célula, do pequeno grupo que o Senhor me confiou. E eu preciso da sua presença, da sua direção. E a presença de Deus nos mostra coisas extraordinárias, saída maravilhosa. Mas se nós não prestarmos atenção à presença de Deus em nós, nós podemos perder essa questão. A vida de Sansão serve como um poderoso alerta para todos nós. O fracasso de Sansão começou com uma escolha que muitas vezes nós fazemos, a escolha de caminhar sozinho. Eu trabalho muito com pastor. Eu amo trabalhar com pastor. E eu sei quando o pastor está em perigo, quando ele se isola. Pastor isolado é pastor em perigo. E às vezes, quarta-feira tem a reunião dos pastores, toda quarta-feira aqui, na Fabapá. E alguém que anda sempre conosco, que está lá, começa a faltar. Eu digo, gente, alguém tem notícia de fulano? Nunca mais apareceu, deve estar doente. E se não está em doente, está em perigo. E se isso é uma realidade para pastor, é realidade para nós também. Precisamos de companheiros, amigos de jugo que caminhem com a gente. Aquele que a gente possa abrir o nosso coração, compartilhar nossas tentações, compartilhar nossas vitórias. Fracasso
de Sansão começou quando ele escolhe andar sozinho. O fracasso de Sansão se estabelece quando ele perde a sensibilidade. E muitas vezes nós perdemos a sensibilidade do que está acontecendo ao nosso redor. O fracasso de Sansão se consolidou ao não reparar as suas fraquezas. Eu vou focar sim nas minhas fortalezas, mas vou reparar minhas fraquezas. Todo homem devia saber quais são suas fortalezas e reconhecer quais são suas fraquezas. E o fracasso de Sansão se estabelece quando ele brinca com o pecado. Eu vim hoje aqui dizer para você que nós precisamos reconhecer a importância de caminhar em comunidade. Os legendários sabem a importância de caminhar em manada. Os crentes sabem a importância de caminhar entre os irmãos. Caminhar em comunidade. Sermos sensíveis à voz de Deus e o que está acontecendo ao nosso redor. Sermos desafiados a fortalecer o nosso caráter. Tem algumas coisas que a gente precisa parar de fazer. Tem alguns vocabulários que a gente precisa parar de usar. Tem alguns comportamentos que a gente precisa abandonar. E nem sempre são coisas erradas, é que não fica bem para um homem de Deus falar, fazer, escolher algumas coisas. Não combina. Eu queria desafiar você nesta noite a levar a sério a presença de Deus na sua vida e no seu viver. Que possamos aprender com a tragédia de Sansão a buscar um fim que glorifique a Deus. E em todas as áreas da nossa vida, Deus possa olhar para a gente com alegria e dizer, olha, valeu a pena depositar na vida desse camarada essas qualidades que ele possui. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Agora os facilitadores, não é isso? Vamos agora ter um tempo, vem cá, chega aí. Agora vamos ter um tempo de reagir a essa questão. Ali tem duas questões que aí o pastor Marcílio vai dizer como é que vocês vão fazer, que eu estou até curioso para entender como é que funciona esse negócio. Tá bom, vamos lá. O negócio é o relógio. O relógio é que define. Quanto tempo a gente tem? O pessoal lá de trás me ajuda. 15, 20? 20 minutos para a gente conversar. Temos aí duas perguntas. Lembrar que é importante, são só duas, por quê? Porque aí todo mundo na mesa fala, tá bom? Então dá tempo de todo mundo reagir, de todo mundo falar um pouquinho. E aí lembra, dá uma olhada no teu relógio. Depois que você terminar aí mais ou menos os 15 minutos, lembra de parar nos 5 para a gente fazer a oração. Aí você ora com o seu grupo e depois a gente finaliza juntos aqui. Fala, Valdir. Tem um tempinho ali para você entender. Ali no canto direito, ali, tá bom? Do slide superior, tá? E o pessoal que é mais rápido aí, bate a foto e coloca as perguntas no nosso grupo. No grupo de líderes aí também, tá bom? Que aí fica mais fácil, todo mundo recebe. Já chegou lá? As perguntas já estão no grupo? Já deu? Bênção. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Meus irmãos, vejam, não sei se vocês puderam ter a oportunidade de conversar na mesa, mas quanta coisa, quantas informações extremamente úteis para o nosso dia a dia nós pudemos colher com essa ministração. E uma das principais que eu vejo é a questão do nosso olhar. O olhar que muitas vezes nós temos para aquilo que é negativo. O olhar que nós temos às vezes para as coisas que são ruins, para as batalhas que nós estamos vivendo, dificuldades que estão à nossa frente. E às vezes nós
deixamos de ver as bênçãos do Senhor, de ver as promessas do Senhor principalmente. Eu vejo que Sansão, ele se esqueceu das promessas, se esqueceu de todo o cuidado que o Senhor já tinha estipulado para ele lá antes do seu nascimento. Olha só, ele tinha muito mais tempo para ser usado nas mãos de Deus, e ele acabou limitando a ação de Deus, porque ele focou no negativo. Então a minha palavra para os irmãos, nesta noite, né, obviamente tantos ensinamentos que o pastor Ilquias já nos trouxe, mas o principal é: não se esqueça das promessas que o Senhor fez. Foque nas bênçãos que o Senhor já disse que vai declarar sobre a sua vida. Foque naquilo que você já alcançou do Senhor, na bênção que o Senhor já derramou sobre você, nas experiências que você já teve com Deus. Não se esqueça delas, não se esqueça, porque elas vão te fortalecer no dia em que a tentação vier, no dia em que a prova vier, a dificuldade surgir, a tempestade começar a se levantar. Neste dia, você vai se lembrar das promessas do Senhor e não vai sucumbir, porque a bênção do Senhor permanecerá sobre você. Foque naquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Foque naquilo que o Espírito Santo de Deus já trabalhou em você. Coloque o foco nisso. Dê atenção a isso, porque as características boas que nós temos foram geradas pelo Espírito Santo. Então a honra é para Ele, a honra é para aquilo que Deus fez em você. Que essa seja a sua experiência. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça nesta hora. Nós vamos todos orar juntos, nós vamos nos apresentar diante do Senhor, pedindo a Deus que nos faça contemplar, abrir os nossos olhos para a força que o Senhor está nos dando. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você, meu irmão, se sente fraco, é aí que você é forte no Senhor. Que no instante que você, batalha que você está vivendo, talvez você esteja se achando fraco, mas não faça como Sansão. Olhe para a promessa de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pela forma maravilhosa como o Senhor tem falado conosco. Ó Deus, nós ouvimos a Tua voz nesta noite, Senhor, nos ensinando por intermédio da vida de Sansão, e foi filho Teu levantado ali para ser bênção, mas que limitou a ação do Senhor, limitou aquilo que o Senhor queria fazer. Grandes obras ainda maiores o Senhor desejava fazer na vida dele, mas ele focou na fraqueza. Ele tirou os olhos do Senhor. Ele não se voltou para as tuas promessas, Pai. Ele acabou andando em independência e encontrou a ruína, a dificuldade. Ó Deus, nós queremos aprender com isso, Senhor, a olhar tão somente para o Senhor, que os nossos olhos façamos um pacto com os nossos olhos para olharmos somente para Ti, Deus, olharmos para a força do Senhor, que no momento em que nos sentimos tentados, nos sentimos provocados, no momento em que nos sentimos sozinhos, nós saibamos que o Senhor está ao nosso lado. Ensina-nos a depender de Ti, Deus. Ensina-nos, Senhor, a caminhar juntos, a caminharmos, ó Deus, como corpo, como comunidade, como manada. Tudo aquilo que temos ouvido todos os dias, todos os encontros aqui temos ouvido, Senhor, o quão importante é andarmos juntos, é andarmos experimentando a bênção do Senhor juntos, compartilhando com o nosso irmão que está na mesa conosco, que está no nosso grupo do Guerreiros, que faz o curso da UDF conosco, que é da nossa célula. Quão importante é nós andarmos juntos. Faz-nos, Senhor, amar este projeto de comunidade, de partilha.
Que isto, Senhor, esteja no nosso coração todos os dias, porque é assim que o Senhor se revela. Aprendamos a depender do Senhor cada vez mais. É o que nós oramos, ó Deus, nós te agradecemos. Nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.